Empurrei as pesadas portas duplas de vidro temperado do auditório luxuoso do Espaço das Américas, em São Paulo, o som do trinco ecoando sob a ovação ensurdecedora de 2.000 pessoas. O ar estava saturado com o cheiro de perfumes caros, laquê de cabelo e o suor da ansiedade de centenas de formandos do curso de Administração de Empresas da faculdade mais elitista do país. O palco, banhado por luzes de LED azuis e douradas, exibia a faixa gigante. Turma de 2026, os líderes do futuro. E lá estava ele, no centro do palco, caminhando em direção ao reitor. O meu enteado Gustavo, 23 anos, vestindo uma beca preta de seda impecável, um sorriso arrogante, plastificado no rosto, e o cabelo perfeitamente ajustado sobre o cabelo engomado. Ele estendeu a mão para pegar o diploma de administrador, posando para os fotógrafos contratados que disparavam flashes frenéticos. Eu não estava sentado na área VIP, reservada para as famílias, onde a minha esposa, Helena, chorava lágrimas de orgulho, segurando um buquê de rosas equatorianas que custou o preço de um salário mínimo. Eu estava no fundo do corredor central, e eu não usava o smoking exigido no convite. Eu vestia um terno de corte italiano, reto, azul marinho, e não estava sozinho. A um passo atrás de mim, caminhando com a postura rígida de quem carrega a força do Estado, estavam 2 investigadores do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, com os distintivos prateados pendurados no pescoço, sobre camisas pretas táticas. Comecei a caminhar pelo tapete vermelho central em direção ao palco. A minha presença pesada e a dos policiais logo chamaram a atenção. Os murmúrios começaram a substituir os aplausos. Quando cheguei ao pé da escadaria do palco, o mestre de cerimônias abaixou o microfone, confuso. Gustavo olhou para baixo. O sorriso dele, aquele sorriso do parasita que acha que enganou o mundo inteiro, vacilou, transformando-se numa máscara de palidez repentina. Fernando? Ele gaguejou, sem o microfone, os olhos descendo do meu rosto frio para os distintivos dos homens ao meu lado. O que você está fazendo aqui embaixo? A mãe está lá em cima. Eu não vim aplaudir a entrega do seu diploma de administração, Gustavo. A minha voz, projetada de forma tão grave e cortante que o silêncio absoluto engoliu o auditório, chegou até ele como uma lâmina. Levantei a mão direita, segurando uma pasta preta, contendo dezenas de contratos rasgados pela fraude. Eu vim entregar o seu certificado de conclusão em estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. E o seu estágio probatório começa hoje, no sistema penitenciário. O grito histérico de Helena cortou a galeria VIP, mas o meu olhar não desviou do rosto aterrorizado do garoto no palco. O que a minha esposa e aqueles convidados de alta sociedade não sabiam, enquanto brindavam ao sucesso de Gustavo, era que o terno de grife, sob a beca dele, foi pago com o dinheiro de dezenas de pais de família que ele havia arruinado usando o meu nome. Mas para entender como uma festa de formatura se transformou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva, precisamos retroceder 9 meses, até o dia em que o parasita decidiu que o hospedeiro estava velho demais para perceber a infecção. Meu nome é Fernando Siqueira. Aos 53 anos, eu sou o dono e fundador da Siqueira Logística e Transportes Pesados, uma das maiores transportadoras do sudeste do Brasil. Eu não nasci herdeiro. Aos 18 anos, eu dormia na cabine de um caminhão velho, sentindo o cheiro de diesel e asfalto derretido, cruzando o país para entregar cargas. Em 35 anos de trabalho ininterrupto, construí um império de 1.000 carretas. O meu CNPJ não é apenas um registro comercial, é o meu sangue, a minha honra e o meu legado. No mercado de logística, a palavra de Fernando Siqueira vale mais do que qualquer contrato assinado em cartório.
Há 6 anos, a minha vida pessoal ganhou um novo capítulo. Conheci Helena. Ela era uma mulher elegante, galerista de arte, 5 anos mais nova que eu. O nosso casamento trouxe luz a uma rotina de excesso de trabalho. Mas Helena trouxe com ela um pacote, o seu único filho, Gustavo, então com 17 anos. Gustavo era o arquétipo do adolescente sustentado por mesadas generosas de pais divorciados com culpa. Ele não conhecia o significado da palavra esforço. Para ele, dinheiro não era algo que se ganhava suando sob o sol. Era algo que aparecia magicamente na tela do aplicativo do banco, após uma mensagem no WhatsApp. Quando ele entrou na faculdade de administração, uma instituição cujas mensalidades astronômicas eu passei a pagar a pedido de Helena, tentei ser um bom padrasto, tentei incutir nele o valor do trabalho. A administração não se aprende lendo slides de PowerPoint, Gustavo. Eu dizia nos jantares de domingo, cortando a carne. Se aprende entendendo o custo de cada parafuso do seu negócio. Quando você quiser, as portas do meu galpão estão abertas para você estagiar. Ele sorria, um sorriso condescendente de quem se achava um gênio incompreendido. Obrigado, Fernando. Mas a logística tradicional está morrendo. O futuro é venture capital, startups, cripto. O meu negócio é gestão de ativos de alto risco. Eu ria por dentro. A arrogância da juventude inexperiente é sempre cômica, até se tornar criminosa. No último ano da faculdade dele, Helena me pediu um favor. O menino precisava de horas de estágio obrigatório para se formar, mas havia sido demitido de 2 bancos de investimento por incompatibilidade de perfil. Leia-se, preguiça e insubordinação. Amor, deixa ele estagiar na sua área financeira, Helena pediu, massageando os meus ombros após um dia longo. Ele só precisa de uma assinatura no relatório final. E quem sabe ele não traz umas ideias novas de tecnologia para a sua empresa. Cedi. Esse foi o meu maior erro. Acreditei que a presença de um lobo no meu pasto não faria mal se ele estivesse usando a coleira do meu RH. Gustavo começou o estágio na Siqueira Logística. Pedi a Marcos, o meu diretor financeiro, um homem de 60 anos, implacável com planilhas, que o colocasse na área de análise de crédito de pequenos fornecedores. Era um trabalho burocrático, maçante e essencial. Nos primeiros 2 meses, Gustavo parecia entediado, mas inofensivo. Ele circulava pelos corredores de terno sob medida e sapatos Gucci, comprados com o meu cartão de crédito adicional que Helena lhe deu, cumprimentando os caminhoneiros com um nojo mal disfarçado. O que me irritava profundamente era a forma como ele começou a se apresentar. Ele mandou imprimir cartões de visita luxuosos com o logotipo da minha empresa. O cargo? Diretor de Novos Negócios e Inovações Financeiras. Um cargo que não existia. Chamei-o à minha sala. As janelas de vidro à prova de som, oferecendo uma visão do pátio com 200 carretas manobrando. Gustavo, o seu crachá diz estagiário de finanças. O que é isso de diretor de novos negócios? Perguntei, jogando o cartão de visita de papel fosco sobre a minha mesa de mogno. Ele não se intimidou. Ajeitou a gravata de seda, a petulância transbordando pelos poros. Fernando, é networking. Ninguém no mercado financeiro dá bola para um estagiário. Eu estou fazendo contatos em almoços na Faria Lima para trazer investidores para o nosso grupo. Eu estou valorizando o seu nome. O meu nome não precisa de valorização de garotos de 20 e poucos anos bebendo gin tônica em restaurantes caros, Gustavo. Eu disse, a voz, num tom grave que não admitia réplica. O meu nome é sustentado por 1000 motores a diesel que não desligam nunca. Recolha esses cartões, fique na sua mesa e termine o seu relatório da faculdade. Se eu souber que você está se passando por diretor da minha empresa,
eu te demito por justa causa e a sua formatura vai para o lixo. Ele saiu da sala, visivelmente contrariado, o rosto vermelho de ódio contido. À noite, Helena fez um drama monumental em casa. Disse que eu estava cortando as asas do menino, que eu era um dinossauro conservador que não entendia o mundo moderno, que a juventude precisava de espaço para criar. Aos 53 anos, eu prefiro dormir no sofá a discutir com uma parede emocional. Deixei que ela falasse sozinha e fui ler os meus e-mails na biblioteca. Eu achei que a bronca tinha resolvido o problema. Eu não imaginava que a bronca não era o fim, mas sim o gatilho para a criação do monstro. Tudo desmoronou numa tarde chuvosa de quarta-feira. Eu estava revisando a compra de 40 novos cavalos mecânicos da Volvo quando a minha secretária interfonou, a voz tensa. Doutor Fernando, o senhor Valdir, dono da Valdir Fretes, está na recepção. Ele não tem horário marcado. Está muito nervoso, quase chorando, exigindo falar com o senhor sobre os juros atrasados. Juros atrasados? A Siqueira Logística não deve 1 centavo a ninguém e paga todos os fretes terceirizados em 24 horas. Mande-o entrar. Valdir era um parceiro antigo, um homem simples, de 58 anos, que tinha uma frota de 6 caminhões que prestava serviços para mim há uma década. Ele entrou na minha sala girando o boné gasto, nas mãos calejadas, os olhos vermelhos. Doutor, Fernando, me desculpe entrar assim, mas o menino do senhor parou de me responder. O banco vai tomar 3 caminhões meus na sexta-feira se o rendimento não cair. Levantei-me confuso, sentindo o alarme do meu instinto de predador disparar. Sente-se, Valdir. Respire. Que menino. O que é isso de rendimento? Valdir puxou um envelope pardo, amassado da jaqueta, e colocou-o na minha mesa. O Gustavo, o seu diretor de novos negócios. Ele foi lá na minha garagem há 6 meses, com um carro importado bonito. Ele disse que o senhor estava abrindo um fundo de investimento logístico VIP para parceiros fiéis. Disse que a Siqueira Logística ia alugar equipamentos de mineração no norte do país e que precisava de capital rápido. A promessa era de retorno de 6% ao mês, garantido pelo seu CNPJ. A minha espinha gelou. Um frio cortante, venenoso, subiu da base do pescoço até a nuca. Valdir continuou, a voz embargada. Eu confiei no senhor, doutor Fernando. A sua empresa é a minha vida. Eu hipotequei 3 caminhões meus e peguei 300 mil reais. Dei na mão dele. Ele me pagou certinho nos primeiros 3 meses. Mas agora, faz 2 meses que ele não atende o telefone e o dinheiro sumiu. O banco vai me falir, doutor. Abri o envelope que Valdir colocou na mesa. Era um contrato. O papel timbrado tinha o logotipo perfeito da minha empresa. O título Contrato de Mútuo Conversível e Sociedade em Conta de Participação. Um jargão jurídico complexo, projetado para enganar pessoas simples. No final da última página, havia 2 assinaturas. A de Gustavo, como gestor do fundo, e a minha assinatura, idêntica, perfeita, como fiador e garantidor solidário daquela dívida monstruosa. Uma falsificação grafotécnica de altíssimo nível, provavelmente copiada de contratos originais que estavam na mesa da diretoria financeira e reproduzida por estelionatários profissionais que ele contratou. Olhei para Valdir, o desespero daquele homem trabalhador que estava prestes a perder tudo por causa da ganância de um rato de 23 anos que dormia sob o meu teto. Valdir, eu disse, a voz mortalmente calma e controlada, a voz de um general antes de declarar a aniquilação total do inimigo. O banco não vai tomar os seus caminhões. Eu vou cobrir essa dívida hoje, do meu bolso pessoal, não da empresa. E eu juro pela alma do meu pai, você terá o seu dinheiro com juros, e a pessoa que te enganou vai pagar em sangue. Não conte a ninguém sobre essa conversa. Vá para casa. Assim que Valdir saiu da sala,
com lágrimas de alívio e um cheque administrativo meu na mão, eu tranquei a porta. Liguei para Marcos, o CFO, e para Carlos, o meu chefe de inteligência corporativa e ex-investigador da Polícia Federal. Marcos, corte todos os acessos do Gustavo ao sistema financeiro da empresa imediatamente. Desabilite o crachá dele. Carlos, eu quero uma varredura completa no computador que o Gustavo usa aqui e na nuvem dele. Quero as imagens das câmeras dele entrando e saindo. Eu quero saber exatamente o tamanho do buraco que ele cavou usando a pá com o meu nome. A equipe de Carlos, formada por especialistas em crimes cibernéticos, quebrou a criptografia do notebook corporativo de Gustavo em menos de 12 horas. O que eles encontraram não foi um erro de um jovem inexperiente. Foi um esquema Ponzi, pirâmide financeira, clássico, engenhoso e puramente malicioso. Na manhã de quinta-feira, Carlos e Marcos colocaram o dossiê na minha mesa. Chefe, Carlos começou, o rosto tenso. O estrago é grave. O Valdir não foi o único. O Gustavo usou o acesso dele ao banco de dados dos nossos fornecedores menores e caminhoneiros autônomos, pessoas que idolatram o seu nome, Fernando. Ele visitou mais de 15 pessoas, apresentou esses contratos falsos com a sua assinatura forjada. Ele arrecadou quase 2,5 milhões de reais. Marcos engoliu em seco, arrumando os óculos. Ele estava usando o dinheiro dos novos investidores para pagar os rendimentos falsos dos primeiros, mantendo a ilusão. O famoso esquema pirâmide. Mas o grosso do dinheiro ele estava lavando através de transferências para contas em paraísos fiscais ligadas a casas de apostas em criptomoedas. Ele achou que ia multiplicar o dinheiro no mercado paralelo, devolver o principal e ficar com o lucro. Mas o mercado de cripto despencou. Ele perdeu quase tudo. Sentei-me na poltrona de couro. 2,5 milhões de reais. Roubados de pessoas trabalhadoras. Falsidade ideológica. Estelionato contra vulneráveis. Falsificação de documento particular. Crimes que poderiam destruir a reputação que eu levei a vida inteira para erguer. Mas o que aniquilou qualquer resquício de pena dentro do meu peito, o que transformou a minha decepção num ódio tão letal que o ar da sala pareceu ficar rarefeito, foi um arquivo de áudio. Carlos havia recuperado áudios apagados do WhatsApp Web que Gustavo usava no computador da empresa. Eram mensagens de voz para um sócio dele, na Faria Lima. Carlos apertou o play do tablet. A voz arrogante e esganiçada de Gustavo ecoou na minha sala. Mano, relaxa. O dinheiro dos velhotes caipiras vai entrar amanhã. O nome do meu padrasto é igual a ouro para esses caras. Se a nossa operação de alavancagem em Bitcoin der merda, o corno lá banca. O velho rico que se ferre. A mente dele já foi. O cara trabalha que nem um burro de carga e não entende de startup e mercado digital. Eu imprimo o contrato, falsifico o garrancho dele e pronto. Se a bomba explodir, o CNPJ da Siqueira Logística é o nosso colete salva-vidas. Eles jamais vão prender o filhinho da esposa dele. O velho rico que se ferre, a mente dele já foi. A presunção patética do estelionatário juvenil de achar que um homem de 53 anos, que sobreviveu a décadas de crises econômicas no Brasil, seria o seu cordeiro de sacrifício, o desdém absoluto pelo meu trabalho, pela minha idade e pela minha inteligência. Doutor Fernando, Carlos interrompeu os meus pensamentos silenciosos, vendo a cor dos meus olhos escurecer. Nós precisamos acionar a polícia agora. Ele não está na empresa hoje. Provavelmente está experimentando a beca para a formatura da semana que vem. Não, Carlos, eu respondi, a voz tão baixa e controlada que parecia o sibilar de uma serpente prestes a dar o bote. Se chamarmos a polícia agora, a minha esposa fará um escândalo em casa. Ela vai contratar os melhores advogados com o dinheiro do meu cartão.
ela vai dizer que o menino foi diagnosticado com algum distúrbio mental para escapar da cadeia. Levantei-me, arrumando os punhos da minha camisa sob medida. Nós vamos reunir todos os fornecedores lesados. Nós vamos cobrir as perdas de todos eles através de um acordo extrajudicial sigiloso, garantindo o meu nome. Em troca, eles assinarão procurações, dando plenos poderes ao nosso escritório de advocacia criminal. Nós vamos montar uma queixa-crime monumental, irrefutável e blindada, e entregá-la nas mãos do diretor do DEIC. E o cumprimento do mandado de prisão preventiva não será no conforto da casa dele. Olhei para a parede de vidro do meu escritório, observando os caminhões da minha empresa trabalhando sob o sol. O parasita vai vestir a beca que eu paguei. Ele vai subir naquele palco, sob os aplausos da alta sociedade. E na hora do maior triunfo ilusório da vida dele, nós vamos arrancar a coroa e colocar as algemas. Ele quer publicidade? Eu vou dar a ele um show inesquecível. Os 10 dias seguintes foram um exercício brutal de contenção psicológica. Em casa, eu fui o marido perfeito. Eu jantava com Helena, que estava eufórica organizando a festa de formatura de Gustavo. Ela havia alugado um salão no Hotel Fasano, pago decoração com flores importadas e um DJ famoso, tudo debitado no meu cartão de crédito, o qual eu paguei religiosamente. Deixe que eles gastem a corda com a qual serão enforcados. Gustavo andava pela casa com o nariz empinado, ignorando os meus olhares silenciosos. Ele acreditava que o esquema dele ainda estava escondido. Ele se achava um gênio de Wall Street disfarçado. Enquanto eles organizavam a festa, eu e o Dr. Abreu, meu chefe jurídico, passávamos as noites no prédio do DEIC. O delegado responsável pela divisão de crimes contra o patrimônio ficou chocado com o volume de provas irrefutáveis que eu apresentei proativamente contra o meu próprio enteado. Confissões em áudio, IPs rastreados, perícia grafotécnica, comprovando a falsificação grosseira da minha assinatura e o rastro do dinheiro nos paraísos fiscais de criptomoedas. O senhor sabe que, ao denunciá-lo formalmente, a sua relação familiar será destruída, Dr. Fernando? O delegado perguntou, assinando o relatório final de indiciamento. Delegado, eu respondi friamente. A família que o acoberta é cúmplice do câncer. O que o senhor está vendo aqui não é a destruição da minha família, é a quimioterapia. O Ministério Público acatou a denúncia em 48 horas. O juiz de garantia assinou os mandados de prisão preventiva para Gustavo e para o sócio dele, na Faria Lima, alegando risco de fuga e destruição de provas devido às transferências internacionais que eles faziam. Tudo estava pronto para a noite de sexta-feira, a noite dos líderes do futuro. E assim, somos devolvidos ao instante tenso no espaço das Américas, o tapete vermelho, a beca de seda, o silêncio sepulcral de 2.000 pessoas observando o presidente de uma das maiores empresas do país subindo os degraus do palco, flanqueado por 2 policiais civis com armas nos coldres. Gustavo tentou recuar, mas a escadaria do palco terminava no vazio. O mestre de cerimônias afastou-se, apavorado. Fernando, o que é isso? Gustavo balbuciou de novo, os olhos úmidos de terror genuíno, a voz falhando no silêncio do auditório. O que essa pasta preta significa? Parei a 1 metro dele. As câmeras dos fotógrafos do evento não paravam de disparar, registrando a queda do Ícaro, arrogante, para a eternidade. Esta pasta, Gustavo, eu anunciei, num tom que foi captado pelas fileiras da frente e ecoou como um veredito. Contém as cópias de 16 inquéritos policiais por estelionato continuado, falsidade ideológica, fraude financeira e lavagem de dinheiro. Contém a perícia que prova que você falsificou a minha assinatura, a assinatura
do homem que bancou a sua vida luxuosa para roubar mais de 2 milhões de reais de caminhoneiros e pais de família que confiam no meu nome. Da galeria VIP, o grito ensurdecedor de Helena rasgou o silêncio. Fernando, você enlouqueceu? O que você está fazendo com o meu filho? Deixe-o em paz. Eu não olhei para a galeria. Eu mantive os meus olhos cravados no rosto do covarde, que agora tremia incontrolavelmente, o suor arruinando a maquiagem da formatura. Você disse que a minha mente já foi, não é, Gustavo? Você disse que eu era um velho rico, que servia apenas como o seu colete, salva-vidas, caso o seu crime desse errado. Tirei o celular do bolso do paletó e aumentei o volume ao máximo. Encostei o microfone do mestre de cerimônias no alto-falante do meu celular e apertei o play. A voz esganiçada e cheia de si de Gustavo inundou as caixas de som de altíssima potência do auditório de formatura, rebatendo nas paredes para que todos os colegas ricos dele ouvissem. O velho rico que se ferre, a mente dele já foi. O cara trabalha que nem um burro de carga e não entende de startup. Se a bomba explodir, o CNPJ da Siqueira Logística é o nosso colete salva-vidas. O choque varreu a plateia como uma onda de calor escaldante. Os pais dos outros alunos cobriam a boca, chocados. Os colegas de Gustavo, que minutos antes brindavam com ele, arregalaram os olhos em repulsa. O áudio era a prova irrefutável da premeditação fria, da falta de caráter e do escárnio contra quem o alimentava. Desliguei o celular. Gustavo caiu de joelhos no palco. A beca imaculada bateu no chão acarpetado. Ele chorava, um choro feio, gutural e patético. Fernando, me perdoa! Ele implorou juntando as mãos em posição de prece. Foi o meu sócio. Ele me enrolou nas criptos. Eu ia devolver o dinheiro dos caminhoneiros. Não me manda pra cadeia, cara, por favor. A minha vida vai acabar. Eu sou só um garoto, cara. Olhei pra ele, o meu rosto desprovido de qualquer misericórdia. O homem de 53 anos que construiu a vida cruzando madrugadas em rodovias não sente pena de vagabundos de terno. Você não é um garoto. Você é um criminoso diplomado. O diploma que a faculdade ia te entregar hoje não serve para limpar o chão da minha fábrica. E sobre a sua vida acabar. Ela não acabou. Ela apenas mudou de CEP. Fiz um sinal afirmativo com a cabeça para o delegado, encarregado da operação, que estava ao meu lado. Os dois investigadores avançaram, o barulho alto e metálico das algemas de aço, se fechando nos pulsos de Gustavo, cortou o ar do auditório com uma violência poética, os pulsos dele cruzados sobre a frente da beca preta. Gustavo Albuquerque, o senhor está preso preventivamente por ordem do juízo da 4ª Vara Criminal. O policial disse com voz autoritária, puxando-o do chão pelos braços. Helena desceu correndo as escadas da arquibancada, rompendo o cordão de isolamento de segurança do evento. Histérica, com o vestido longo rasgando na ponta dos sapatos. Soltem o meu filho. Fernando, seu monstro, seu psicopata. Você humilhou ele. Você armou isso tudo para destruir a autoestima dele, porque você tem inveja da juventude dele. Virei as costas para a loucura cega dela. Os policiais conduziram o líder do futuro, algemado pelo corredor central do auditório, sob os olhares, os celulares filmando, os murmúrios de choque e a repulsa de 2.000 pessoas. Ele desfilou pelo tapete vermelho, não em direção a um coquetel com champanhe, mas em direção à caçamba fria de ferro de um camburão do Dake que o aguardava do lado de fora, com as sirenes uivando na chuva fria de São Paulo. Cheguei em casa naquela madrugada, sozinho. O silêncio na minha mansão era reconfortante. Fui direto à biblioteca, servi 2 dedos do meu whisky Blue Label e sentei-me na poltrona. Hoje, 18 meses se passaram desde a noite do diploma algemado. Helena saiu de casa na mesma semana, o divórcio foi rápido, feio
e litigioso. Os advogados dela tentaram arrancar metade do meu patrimônio, alegando danos psicológicos e crueldade moral extrema. Os meus advogados contra-atacaram com processos de cumplicidade e a prova de que eu havia coberto as dívidas do filho criminoso dela com o meu dinheiro pessoal, os 2,5 milhões que eu devolvi aos caminhoneiros para limpar o meu nome. Helena não levou 1 centavo a mais do que o acordo pré-nupcial rigoroso estipulava. Hoje, ela mora num apartamento alugado, vendeu as bolsas de grife para pagar as dívidas com escritórios de advocacia caríssimos que prometeram milagres que a lei não permite. O milagre não veio. Gustavo e o sócio foram condenados a 8 anos de prisão em regime fechado. A farsa da mente brilhante de investimentos derreteu no momento em que ele foi trancado em uma penitenciária de segurança máxima. O menino que ostentava ternos italianos hoje veste um uniforme de algodão desbotado e é encarregado de lavar os banheiros da ala 3 para reduzir a pena. A realidade do crime cobrou a sua conta com juros compostos. A Siqueira Logística cresceu ainda mais no último ano. A minha atitude de ter ido atrás dos fornecedores lesados antes mesmo de qualquer ação judicial, assumido a dívida do moleque com o meu próprio dinheiro e entregue o meu próprio enteado à Polícia Federal e Civil, blindou a minha reputação de forma definitiva. No mercado, o meu nome agora não é apenas sinônimo de riqueza, é sinônimo de uma honra inquebrável e intransigente e letal contra estelionatários. Eles acham que porque temos dinheiro, idade e paciência, somos os cofres abertos para a covardia da juventude. Eles acham que o velho rico que se ferre. Eles esquecem que para o homem enriquecer e envelhecer no comando de um império construído do zero, ele precisou aprender a esmagar cobras venenosas antes do café da manhã. O parasita tentou usar o meu nome para abrir portas. Ele só esqueceu que o meu nome foi exatamente o que comprou o cadeado de aço da cela onde ele vai passar a próxima década.